Agora, vamos abrir para perguntas. Valente. Bom, primeiro essa questão do carro elétrico, né, que foi comentado. Eu procurei dar o exemplo, até porque foi alguma coisa muito recente, usando aí esse acordo com a Tesla. Agora, obviamente, o carro elétrico ele foi mais uma situação de pela questão da proximidade, né? E aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a questão dos modelos, né? Então, primeiro, por que certas coisas não andam mais rápido do que poderiam andar, né? Então, primeiro, os ciclos são diferentes, né? O ciclo da indústria automobilística é um ciclo onde você tem um tempo de vida para cada veículo, né? Tem até uma coisa bem clássica, que é os modelos da BMW eles foram desenhados para ficar 7 anos iguais. Provavelmente hoje eles já devem estar pensando assim, 7 anos é um bom tempo ou não, tem que ser mais rápido. Tal. Mas aquilo ali gerou um conjunto muito grande de investimentos e aquele veículo ele é produzido de uma determinada forma durante um determinado período. No caso da indústria de telecomunicações, indústria de comunicações, indústria de informações, os ciclos são diferentes, né? A gente está vendo aí, eu falava aqui da implantação das redes de 3G no Brasil, essas redes começaram em 2008, 2009, e em 2013 a gente já estava botando uma outra tecnologia no ar, que era a rede de 4ª geração. Daqui a pouco a gente já vai estar falando em 4G+, o 4G hoje, como ele foi lançado, ele não tem soluções para voz, daqui a pouco ele já vai incorporar soluções de voz. Então, os ciclos das indústrias são diferentes. E, sendo assim, tem certas coisas que fazem sentido para a gente, mas podem não fazer sentido, pelo menos dentro de um determinado contexto, para as indústrias que produzem veículos. Entretanto, você começa a ver exatamente que tipo de perímetro você quer cobrir, no caso da indústria automobilística. Claro que você colocando um dispositivo adicional, você preparando o veículo para que ele comece a monitorar e transmitir informações no modelo mais completo, isso vai ter provavelmente um custo adicional. Falam aí em torno de $100, mais ou menos, que é o custo adicional para preparar um veículo para isso. Obviamente, quando a escala for outra, a gente vai estar falando de outros valores. Mas também a gente começa a ter outras possibilidades que talvez não tenham sido devidamente identificadas pela indústria automobilística, que começam a ser possíveis modelos de negócio. Eu falei aqui sobre a questão do carro elétrico, que é um desafio interessante, né? Porque quando você tem alguns trajetos de mais longo percurso, a questão da recarga é um tema fundamental. Senão, a gente nunca vai transformar isso numa realidade. Então, num ambiente urbano, talvez isso não seja uma preocupação maior, mas quando você começa a pensar em percursos maiores, passa a ser uma preocupação. Então, você começa a ter que combinar uma precisão com relação à carga e com relação à questão da disponibilidade da recarga, gerando a possibilidade de ter um outro veículo, gerando um outro modelo de negócio. Mas não é só isso. Se você pensar no modelo das concessionárias, né? O modelo das concessionárias hoje é um. No momento em que você começa a ter a solução embarcada dentro dos veículos, você não necessariamente vai ter que usar o modelo de hoje. Hoje é um modelo quase que reativo, né? Você tem uma relação direta entre o usuário e a concessionária e por uma iniciativa do usuário, na maioria das vezes. Não precisa ser necessariamente assim. No momento que você começa a ter essas informações embarcadas, você pode gerar uma quantidade de alertas preventivos, gerando um outro tipo de contato com a concessionária e fazendo com que outros negócios surjam. Tá? Então, o que eu estou querendo colocar com essa questão da velocidade da implementação dessas soluções? Acho que tem muito a ver na questão de você ter modelos de negócio que sejam sustentáveis, que sejam modelos combinados pelas indústrias, indústria de produção de veículos de diversos tipos, com a indústria de tecnologia de informação e comunicação, para que você consiga ver todas as alternativas possíveis. O que realmente gera valor, quais são os novos modelos de negócio. E aí a coisa certamente vai passar para um outro processo de aceleração. Eu acho que, de certa forma, isso está acontecendo. Alguns anos atrás, a gente falava, por exemplo, de questão de entretenimento usando as redes de dados. Era um negócio assim, um pouco distante. Hoje, a gente vai nas principais lojas de varejo do Brasil e encontra já produtos como equipamentos de home theater, televisões e até dispositivos de som de baixa capacidade, em termos até de funcionalidades e valores, que já são conectáveis diretamente à internet, né? E quando você tem a conectividade diretamente à internet, você tem um mundo de opções de entretenimento, especialmente no caso da música, que vem
através dessas conectividades. Olha, isso vai chegar também aos veículos, né? Então, eu estava falando aqui do Waze, mas você vai poder também ter uma seleção muito mais ampla de opções de entretenimento. Ou seja, você começa a ter muitas e muitas alternativas, algumas que são relacionadas diretamente ao diagnóstico, né? Se vocês entrarem na internet, tem um vídeo muito legal feito por um menino, onde ele faz uma demonstração de um dispositivo dentro do conceito de OBD2, onde ele já ensina como colocar, entendeu? Qual é o que você pode botar um tablet no painel, você consegue ter o nível de poluição gerado, as rotações do motor, ou seja, tem todas as informações que são informações de diagnóstico, e começa a ter outras informações adicionais de uso dentro do veículo, como o Malzone colocou muito bem, às vezes de funcionalidades até que ajudam para quem está fora do veículo, tá? Pensando em termos de transporte individual. E isso tudo começa dentro de um modelo mais amplo, fazer sentido. Então, eu acredito que a gente passa por um processo de aceleração muito forte em função de tudo isso que está acontecendo. Especificamente em relação ao carro elétrico, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma situação um pouquinho distinta de outros países, né? Quando a gente pensa em sociedades mais desenvolvidas, primeiro, existe uma preocupação muito maior com as questões ambientais e também uma dependência muito maior de combustíveis fósseis, né? Então, eu acho que, no caso do Brasil, a gente tem hoje uma fronteira, que é a fronteira do pré-sal, onde certamente a gente vai estar falando em termos de dependência de combustíveis fósseis de uma maneira distinta do que falava no passado. E, com relação a questões ambientais, nós temos características que nos diferenciam muito de outros países, porque a gente sabe que, no caso de combustíveis brasileiros, nós temos a inserção de outros combustíveis que são menos poluentes, especificamente no caso do álcool, diretamente colocado nas bombas, né? Ou através de adição à gasolina. Então, hoje a gente tem uma situação comparada que é diferente. E a gente sabe muito bem que, para dar esse salto, é necessário que, está acontecendo isso em todos os países do mundo, você tenha aportes públicos, subsídios, né? Então, a questão que você coloca, o Malzone pode falar um pouco mais, como homem público que já tive a minha oportunidade de estar desse lado do balcão, você tem que fazer escolhas, né? Você vai subsidiar o quê exatamente? Tá? E aí a gente colocando como país, será que nesse momento a gente deveria acelerar algum processo de subsídio ao carro elétrico no Brasil? Essa talvez seja uma boa discussão, entendeu? Mas eu acho que no Brasil a gente está realmente numa situação diferente em relação a outros países do mundo, por uma série de razões, até por questões próprias do nosso combustível. E eu acho que daqui a pouco essas questões vão estar aí colocadas sobre a mesa. Minha visão pessoal é de que tem certos movimentos que acabam sendo inevitáveis, até por conta dos movimentos globais, né? Então, se nós tivermos uma produção muito maior do que a gente tem hoje de veículos elétricos no mundo, a gente vai estar falando em soluções de baterias que dão muito mais autonomia aos veículos, com menores custos, com soluções de integração que comecem a fazer mais sentido. Então, claro que a gente não vai ficar sendo uma ilha que vai ficar imune a tudo isso, mas eu acho que ainda existe uma grande trajetória a ser feita, mesmo nos países mais desenvolvidos, com relação ao desenvolvimento do carro elétrico. E no nosso caso, eu citei, porque você tem basicamente os 3 modelos aí de desenvolvimento de inteligência automotiva. Você tem aquele modelo que é feito pelas próprias montadoras, pelas próprias empresas, tem uma série de empresas que seguiram nesse caminho, né? E empresas de grande prestígio no mercado internacional, até porque acham que é fundamental dominarem esse segmento, por todas essas oportunidades que estão vendo. Tem aquelas outras empresas que não são nem do segmento automotivo, nem do segmento de telecom, que também estão fazendo uma série de desenvolvimentos. Aí, os casos mais conhecidos, às vezes, o caso da Apple, que também tinha equipamentos em demonstração na feira, o próprio Google e tal. E uma terceira solução, que é a solução das empresas de telecomunicações, né? E aí nós temos a nossa parceria com a Sascar, né, e temos parcerias de outras, no sentido de termos as nossas próprias soluções. Esses são, acho que, basicamente, os 3 modelos. E eu destaquei pelo fato de termos essa associação com a Tela, que é uma referência no caso dos veículos movidos à eletricidade. Max, como é que fica tudo isso? E aí a gente vai para o encerramento. Claro. Perfeito. Sim, não, tu vai falar. Todos vocês vão encerrar. Sim, tu foi citado no debate.
É. Eu posso fazer uma pergunta depois para o Amazônia, que aí eu faço um comercial. Não é uma pergunta minha, eu faço um comercial. Vamos falar. Não, a pergunta era um comercial e uma pergunta, né? Que quando eu falei aqui para vocês o que a gente está fazendo, esqueci de falar, no dia 11 de abril, nós estamos fazendo um negócio bem legal. Nós vamos estar transformando Água de São Pedro, que é uma cidade de 4 mil habitantes lá no interior de São Paulo, na primeira cidade digital brasileira. Amazônia está convidado, Marcos está convidado, todo mundo vocês estão convidados. E essa cidade digital é uma cidade que tem uma conectividade diferenciada. A velocidade que nós vamos estar oferecendo para todo mundo, todos os domicílios, é uma velocidade de 25 MB, uma cidade fibrada. Tá? E, além de estar com essa conectividade diferenciada, a gente vai botar também a quarta geração. Uma cidade de 4 mil habitantes. Imagina só, a primeira cidade de 4 mil habitantes que vai ter quarta geração. É um projeto super legal. Mas, além de tudo, ela vai ter uma série de funcionalidades, aplicações. Né? E aí a gente fala de parqueamento, iluminação, saúde, educação, essas coisas todas. E a pergunta, já que eu fiz o meu comercial, Amazônia, é o seguinte: quando você pensa em termos de política pública e de aplicação, como é que você vê esse segmento de cidades inteligentes conversando com toda essa parte de cadastramento de veículos? Porque, quando a gente analisa os dados prospectivos, a gente vai ver que um segmento extremamente relevante para o futuro, toda essa mobilização digital, vamos chamar assim, está associado à questão das cidades inteligentes. Tá certo? Como é que a gente cruza, se tem algum projeto dentro do SERPRO, para que a gente cruze todas as iniciativas que vocês estão fazendo no sentido de inteligência automotiva, cruzar com iniciativas de cidades inteligentes, até porque tem muitos representantes de prefeitura aqui, eu acho que esse é um tema que interessa bastante, para que a gente, no final, acabe entregando alguma coisa melhor para o cidadão. Quero só dizer que como a vida muda rápido, né? Porque antes você estava dizendo que o rapaz do Detran ali tem que fazer uma pergunta compulsória. De repente a gente transformou o debate num debate riquíssimo, né? A gente ficava 2 horas mais aqui debatendo, para ver como é que as coisas mudam num intervalo de tempo tão curto. Mas a minha intervenção final, sabe, Mário, é o seguinte: eu acho que nós temos aqui um segmento com uma possibilidade de desenvolvimento fantástico. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. E uma das coisas que eu senti é que, como um legado da FIA, eu acho que a gente tem que começar a criar um site com algumas informações visuais e levar isso ao grande público. O grande mercado que pode impulsionar a velocidade de modificação num sistema de conexão cada vez maior dos carros é o chamado de aftermarket, tá? Onde você tem possibilidade de você agir como pessoas. E eu vou dar um exemplo rápido. Eu tenho uma caminhonete diesel, tá, em São Paulo. Toda vez que eu tenho que fazer a inspeção veicular, é um problema, porque ela é reprovada na primeira inspeção veicular. Tá certo? Aí eu tenho que levar para a concessionária, tenho que fazer o ajuste. Se eu tivesse conhecimento de determinados dispositivos, eu não só estaria economizando esse tempo, estaria provavelmente com o meu carro melhor ajustado, com condições mais ideais de preservação do meio ambiente, e com isso a gente consegue girar essa máquina, porque as pessoas provavelmente não conhecem os benefícios de estar conectando seus carros aos equipamentos e aos softwares que hoje já tem. Então, a minha sugestão é que você, por esse processo pioneiro, você continue e leve isso para as pessoas, porque são as pessoas que são beneficiadas por isso e talvez não tenham conhecimento de que isso pode acontecer já no dia de hoje.